Aqui para o Brasil ver, ó. Quando o presidente Bolsonaro falou que tinha ONGs colocando fogo na Amazônia para atrapalhar o seu trabalho, ministro, olha bem quem publica. Nossos inimigos, revista Veja e Folha de São Paulo. ONG na Amazônia, recebendo dinheiro para vender fotografia para prejudicar a imagem do Brasil. O presidente Bolsonaro falou, senhores, que suspeitava. Ele não acusou ninguém, moderadamente. Nós sabíamos, mas não podíamos provar naquele momento. E agora está aqui um delegado interceptando o telefonema dos vagabundos, ministro, que querem manchar a imagem de Vossa Excelência. Um trabalho digno, onde nunca houve no Brasil um ministro que preserve tanto como Vossa Excelência. Ouvi gritaria aqui nesse plenário, ministro. Incendiário! Pelo fogo! Bolsonaro quer queimar o Brasil! E agora, meus amigos, com todo respeito, a oposição, será que esse delegado está mentindo também? É mentira que essa ONG, WWF, nem sei o nome dessa nojeira que vem atrapalhar o desenvolvimento e a produção e a geração de emprego e renda. E agora, ministro, quero ver quem vos acusou pedir desculpas, porque está sendo provado sim. 4 presos. 4 presos. Leonardo DiCaprio, nem sei o nome daquele companheirão lá, que tem milhões e milhões, mandando dinheiro para os vagabundos incendiar e vender fotografia para prejudicar a imagem do Brasil. Mas a verdade impera, ministro. A verdade vem à tona em pouco tempo. Em pouco tempo, ministro. Está aqui, ó. Está aqui, ministro. Revista Veja publicando, Folha de São Paulo publicando o que nós já prevíamos e anunciávamos, e aqui vai a minha defesa ao presidente Bolsonaro, que foi tão criticado pela esquerda porque disse que tinha uma leve desconfiança que as ONGs estavam envolvidas. Está aqui, povo brasileiro, está aqui, comunidade internacional. Acreditem no programa de governo de Jair Bolsonaro. Nós queremos, sim, produzir com responsabilidade, ministro. Responsabilidade florestal, ambiental. Agora, como foi dito por Vossa Excelência, paguem-nos, paguem-nos. 60% do território brasileiro é preservado. Em detrimento a países que nos criticam, que tem 90% da sua área, presidente, produzindo medo da competência dos mato-grossenses, da competência dos nossos produtores do Centro-Oeste, de todo o Brasil. Nós temos, sim, condições de produzirmos com tecnologia e preservação ambiental. Mas já como dizia o antigo filósofo, vocês vão ter que nos engolir. Com um ministro desse e tantos outros da nossa coleção de ministros, todos, cada um técnico no seu lugar, o mundo há de ver que o presidente Bolsonaro vai transformar esse país, com a ajuda de Vossas Excelências, conclui, deputado, num país de primeiro mundo, onde nós brasileiros teremos vez e seremos respeitados, porque nós respeitamos o meio ambiente. O produtor brasileiro é um dos que mais preserva no mundo. E eu sou obrigado a escutar aqui que o governo Bolsonaro estava incentivando colocar fogo nas florestas. Está aqui a prova de que as ONGs estavam contra o nosso povo e contra nosso governo. Muito obrigado, ministro. Obrigado, deputado. E o senhor está mostrando isso, ministro. Coragem e sabedoria. Não é só coragem por ter coragem, é coragem e sabedoria. E essa sabedoria, naturalmente, faz muito bem para o Brasil no momento desse. No momento em que, às vezes, nós temos que enfrentar covardes. Né? Um momento que nós temos que enfrentar aqueles que, por falta de um argumento mais adequado, diante da reação do povo brasileiro de dizer que não aguenta mais tanta mentira, tanta roubalheira, eles acabam mentindo mais, mentem em coro, de maneira sistemática. É uma prática que eu venho denunciando
desde o meu primeiro mandato de deputado estadual, lá em 2002, quando depois veio, né, o mensalão do PT, depois aqui eu convivi de perto com essa loucura que foi esse desgoverno Dilma, fui líder da oposição, e a gente sempre alertava. Não se contentavam em estar destruindo os nossos valores éticos e morais, eles estavam destruindo a nossa natureza, porque eles se fundamentavam para debater esse assunto em mentiras. Possível que outros tenham feito isso, mas acho que fui um dos primeiros que usei a alcunha de ambientaloides, dos doentes com relação à questão ambiental, para separá-los dos ambientalistas, que realmente merecem o nosso respeito. E eu incluo entre os ambientalistas, eu diria praticamente 100% de quem labuta na terra, de quem trabalha no campo, porque ele vive ali com a natureza, ele sabe a importância dela, de preservar uma nascente. Como é triste ver, né, uma nascente definhar, né? Como é triste ver uma erosão num terreno mal utilizado. E isso a gente vai aprendendo desde criancinha. Eu nasci na roça, eu sou médico veterinário, eu tenho uma formação na área rural, mas a vida me levou para outros caminhos e eu persisto em defender o produtor rural, embora eu seja um deputado mais de algumas metrópoles, inclusive a própria cidade que eu fui prefeito tem 250 mil habitantes e 99% do seu PIB é comércio, indústria e serviços. Mas eu defendo o produtor rural porque eu sei como é importante, né, essa atividade para o Brasil e como é importante ela estar em harmonia com o meio ambiente. E o senhor compreendeu isso, com sabedoria e com coragem tem mostrado isso. E aqueles que no início começaram a gritar muito, o senhor teve persistência e nós estamos do lado, porque tem que enfrentar isso. A admiração que tenho pelo seu trabalho, porque o senhor ministro é uma pessoa ainda jovem, como disse o presidente Pinato, mas extremamente competente e que tem uma qualidade que eu considero fundamental para um homem público, que é a coragem. Sem coragem, muitas vezes, nós nos intimidamos diante de ameaças, diante de injustiças. É preciso ter coragem, ministro, para encarar toda sorte de injustiças que eu sei que o senhor tem enfrentado desde o início da sua carreira, do seu trabalho tanto como secretário do Meio Ambiente, como agora como ministro do Meio Ambiente. E é interessante vê-lo aqui nesta Comissão da Agricultura, porque durante tanto tempo houve esse descasamento, essa briga, essa separação que só trouxe prejuízo para o Brasil. Porque a falta de entendimento entre a política agrária e a política de meio ambiente, ela traz prejuízo para a nação. Traz prejuízo para aquelas pessoas que cuidam da terra, traz prejuízo para o meio ambiente do país. Só que o Brasil é um dos países que mais preserva o seu meio ambiente. E é um dos países mais atacados por maltratar o meio ambiente. Então, esse tipo de distorção da realidade, ela hoje vem à tona quando se tem agora, exatamente, né, a revelação de quem está por trás. Quem está por trás de incêndios criminosos, quem está por trás de fabricar uma imagem falsa a respeito do governo brasileiro, daquelas pessoas que estão, sim, empenhadíssimas, todos os dias, em cuidar tanto do ambiente como da agricultura nesse país. Então, eu fico muito feliz, né? Fico aliviada de ver que a verdade está vindo à tona. Não fico feliz porque sei que o nosso país foi vítima de uma ação criminosa que traz muito prejuízo para o meio ambiente, para a população local, né? E para a própria imagem do governo. Mas a mentira ela não perdura para sempre. Então, felizmente, a verdade está vindo à tona. Há hoje provas
né, irrefutáveis daquilo que era uma suspeita de todos nós que sabemos como certos grupos criminosos atuam nesse país. Mas, felizmente, está sendo agora revelado, e o senhor, que foi tão acusado por ter simplesmente falado a verdade, pode se sentir agora com a alma lavada, porque a justiça será feita. Mas isso não significa que irão parar de acusá-lo, não, ministro. As acusações continuarão, mas nós estamos aqui porque, assim como o senhor é um homem de coragem, existe agora neste parlamento muitos homens e mulheres de coragem, que tiveram a coragem até mesmo de encarar uma eleição, para estar aqui para representar boa parte da parcela brasileira, a maior parte dessa sociedade, que colocou um outro homem muito corajoso à frente desta nação, que é o nosso líder, o presidente Jair Bolsonaro. E eu quero felicitar aqui o senhor como um grande representante desse governo, junto com outros ministros que formam aquilo que eu chamo do Dream Team, que é o ministério do presidente Jair Bolsonaro. E vamos parar também com essa hipocrisia de dizer que o ministério é excelente e as coisas funcionam apesar do presidente. Elas funcionam por causa do presidente, que é a pessoa que montou esse ministério. Parabéns, ministro. Conte conosco, esse parlamento está atento para dar a resposta que a sociedade precisa e para combater todo tipo de mentira, hipocrisia e injustiça.